Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos unja, que nos abençoe, para que nessa live formativa, que é um desejo de Deus colocado no coração do fundador Giancarlo, que aconteça a formação do seu povo. E colocou também no coração que abrisse para no Instagram, para que as pessoas também que não fazem parte da missão pudessem participar. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós, sobre mim, sobre a minha pequenez, para que eu possa falar, que eu possa ser canal dele. Na minha miséria eu possa servir a misericórdia de Deus. E venha sobre você, para que, como uma chuva de bênçãos, possa deixar a terra do seu coração pronta para que essa semente que caia, morra e assim morrendo, gere frutos de santidade. Como eu já falei, nós estamos na Semana Maior e caminhando nos passos de Jesus. O tema morte que gerou vida é contraditório para o nosso pensamento. Mas nós precisamos entender que os nossos pensamentos não são os pensamentos que Deus eram antes do pecado. Isaías 55, de 8 a 10, Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos, vocês pensam diferente de mim. Por quê? Porque já tinha acontecido o rompimento. Nós precisamos entender que num tempo desse que só se fala de morte, a morte física, 3 mil mortes por dia no Brasil, a gente, quando ouve falar em morte, já fica com medo, porque a gente tem medo da morte, naturalmente. Até o próprio livro do Deuteronômio, capítulo 30, verso 15, diz assim: Deus, eu coloco diante de ti a morte e a vida com a bênção e a morte com a maldição, e digo: escolha. Quando a gente vê um tema que fala da morte que gera a vida, a gente já fica pensando na morte do corpo, na morte física, na morte que a gente tem medo. E nós precisamos entender, porque nós estamos caminhando para ver o Cordeiro de Deus morrendo na cruz, para nos dar a vida. Essa que é a morte que gerou vida. Só que aqui, todo mundo que está aqui, nessa formação, nessa live formativa, já deve ter morrido. Quem morreu? É preciso que a gente entenda, né, o que é morrer. O batismo é o sepultamento. Então todo batizado pode digitar aí: eu já morri, eu já fui sepultado. Nascemos no pecado e fomos mortos para se gerar a vida. Então já começamos estreando a nossa live, entendendo que nós, assim que o Padre jogou aquela água sobre nós, ele nos sepultou, nos matou para o pecado. E isso, Anderson, eu morri. É verdade, morri para o pecado. E assim a vida foi gerada em nós, a vida de santidade, a vida que nos leva ao céu. Então a morte gera vida. Pensamento, o nosso pensamento, quando a gente ouve, já gera uma imagem, que é a imaginação, e a gente já fica com medo dessa morte. Mas se não fosse ela, a gente não tinha vida. Daqui a pouco a gente chega na morte de Jesus, mas eu quero caminhar com você sobre a morte do grão de trigo. É João 12. Em João 12, Jesus Cristo diz: se o grão de trigo cair na terra, vocês vão anotando, que o pastor disse, o fundador disse, que vocês vão ter que fazer relatório e passar para ele durante a semana. Então, João 12, 24. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Então preste atenção.
A vida de Deus é uma vida em comunidade. O próprio Deus, quando foi fazer o homem, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é só. Ele podia, ele é um Deus só. Ele é absoluto, ele é por ele mesmo, ele é o único absoluto, nós somos os relativos. Mas ele diz: nós vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Ele explodiu de amor, e porque ele explodiu de amor, deixou de ser simplesmente o Deus sozinho, trino, mas sozinho, e passou a ter filhos. Quando o grão de trigo cai na terra e não morrer, se ele morre, ele gera frutos, e aí ele não fica só. Então nós podemos associar agora a solidão à morte. Solidão é morte. Por isso Deus não é sozinho, porque Deus é vida. Solidão é morte. Mas existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Vai anotando. Solitude é a glória de estar sozinho. É estar sozinho porque quer. Tem muitas pessoas vocacionadas ao eremitério, a viver sozinho com Deus. São pessoas de fé. E quando essas pessoas, elas entendem dos retiros pessoais, como é bom passar um dia sozinho com Jesus na Eucaristia, né, Paulinha? Como é bom passar um dia todo adorando a Deus sozinho, um retiro pessoal. Isso é importante demais para cada um de nós. Isso é solitude, é a alegria, a glória de estar sozinho, mas nunca sozinho plenamente, porque nós estamos com Deus, que é aquele que não nos deixa em nenhum momento. Mas estar sozinho por força das circunstâncias, aí é solidão e é tristeza. Nós vamos ver na cruz daqui a pouco o momento de solidão de Jesus, porque ele sempre teve solitude, ele sempre gostou de ficar sozinho, subir ao monte sozinho para falar com o Pai. Isso é solitude. Mas teve um momento dele de solidão, que não foi por causa dele, foi por causa do nosso pecado. Nós sentimos solidão muitas vezes, e a nossa solidão, que é a nossa tristeza, a nossa angústia, caiu sobre ele, e ele, naquele momento, gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Isso é solidão. Isso é ficar sozinho por força das circunstâncias, ficar sozinho porque pregaram na cruz, mas não foi o sentimento de Deus. Era o nosso sentimento de solidão, o nosso pecado sobre ele que o fez sentir assim. Então é preciso que a gente pense bem. O grão de trigo cair na terra tem que morrer. Quando nós somos batizados, nós morremos e começamos a viver. E nós somos chamados todos os dias para morrer um pouquinho, porque enquanto a gente defende a vida da gente, quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. E quem colocar à disposição, quem perder a sua vida, vai tê-la plenamente. Isso é muito, mas muito importante. Quando Deus criou o homem e a mulher, deu liberdade, deu uma visão chamada visão beatífica, que a palavra de Deus lá em Gênesis 1 vai dizer que eles viam, no Gênesis 2 eles conversavam com Deus face a face. É visão beatífica, a visão dos santos. E houve o pecado, que a gente sabe em Gênesis 3. Quando aconteceu o pecado, o homem morreu. Morreu. A consequência do pecado foi a morte. Primeiro perdeu a visão beatífica, não viu mais a Deus. Só alguns que foram beneficiados com visões, mas não era mais a visão de Adão e Eva, ver Deus face a face, conversar com Deus, ser educado por Deus. E visualize o paraíso só com aquele casal e Deus. Agora visualize eles perdendo a visão beatífica. Eles morreram. Entendam uma coisa: para que o pecado seja perdoado,
Sempre foi necessário que alguma coisa, alguém morresse. Para que o pecado seja perdoado, é preciso que um sangue seja derramado. Por isso que acontecia no Antigo Testamento tantos sacrifícios. Bois, cabras, bodes, pombas, os animais que eram levados, cordeiros, levados para ser sacrificados, sangue derramado, e o pecado do dono era expiado. Na hora que Adão e Eva pecaram, alguém teve que morrer, alguma criatura, um sangue teve que ser derramado. Você percebeu isso? Que quando Deus expulsa os dois do paraíso, para que eles não tenham acesso à árvore da vida, porque a árvore da vida, e aqui eu abro um parênteses para falar de vida, que é tema, a árvore da vida só quem tem acesso é Deus. Por isso o aborto é proibido, por isso a eutanásia é proibida, por isso o suicídio não pode ser feito, porque isso é atributo, isso é dever de Deus, isso é tarefa de Deus. A árvore da vida só pertence a quem criou a vida. Ninguém pode decidir pela vida, se nasce ou se não nasce, se morre agora ou se não morre, se a vida é minha eu posso tirar. Você criou a sua vida? Você foi criado por você mesmo? Mas o que aconteceu? Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, a primeira coisa que aconteceu foi que eles estavam nus e ficaram com vergonha, né? Mas aí foram expulsos vestidos de pele de algum animal. Quem matou aquele animal para tirar o couro e fazer roupinha para Adão e Eva? Papai do céu. Então Deus fez o primeiro sacrifício para que os homens continuassem vivos. Um animal foi morto para tirar a pele e vestir aqueles nus, envergonhados, e para saírem do paraíso. É preciso saber que quando o homem pecou, ele ficou sozinho nele mesmo. E a solidão adoece. A solidão mata aos poucos. Entenda, Adão e Eva, eles estavam juntos e Deus já tinha dito que não é bom que o homem fique só. Adão e Eva estavam juntos, mas quando eles pecaram, eles se separaram. Adão, o que foi que aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que foi que aconteceu? Não sei. Foi a serpente. Todo mundo estava se livrando. O que era necessário para que acontecesse a vida de novo? Alguém morrer para o seu orgulho. Alguém morrer para o seu egoísmo, de se defender, bater no peito e se confessar. Fui eu que fui fraco e fui dar cabimento à conversa daquela cobra. Fui eu que minha mulher chegou com essa negócio dessa cobra aí, essa serpente, essa conversa, me dando uma fruta aí, e eu tomei conta da minha casa. Fui eu, não foi ela, fui eu. Mas não colocou um culpa no outro. E aí a morte entrou. Mas essa morte é a morte temida. Não é a morte que gera vida. A morte que gera vida foi a morte do bicho que Deus matou para tirar o couro para que eles continuassem vivendo. E assim foi em toda a história da humanidade. Todo o Antigo Testamento, toda a vida que o homem pecava, matava, derramava sangue, e você vai ver várias pessoas fazendo sacrifício, inclusive Abraão, o pai da fé, quando ele foi fazer o sacrifício para tirar alguma coisa que ele tinha colocado no lugar de Deus. Quando foi que a morte entrou na vida de Abraão? A morte entrou na vida de Abraão quando ele tirou Deus do centro. Abraão sempre foi o querido de Deus, o escolhido de Deus, não porque Deus não gostava dos outros povos, mas porque Abraão era o único monoteísta, o único que acreditava num Deus verdadeiro, num único Deus. Abraão, de onde vem o nome Hebreus. Então, quando Deus deu o maior presente, o que ele mais queria na vida dele, que era um filho, para ser abençoado, porque o filho é a bênção do pai.
Quando ele recebeu o filho, o que aconteceu? Ele esqueceu de Deus e passou a olhar só para o filho. E aí Deus ficou em segundo lugar. E nós precisamos entender isso. Deus não quer ficar em segundo. Não por causa dele. Deus não precisa ser o primeiro. Mas Deus quer ser o primeiro na nossa vida, porque sabe que só assim nós teremos a vida que nós precisamos recuperar, que perdemos pelo pecado. Então nós precisamos agora entender o que foi que aconteceu quando Deus... Por que Deus pediu o filho para ser morto? O filho de Abraão, para Abraão sacrificar? Porque Deus sabia que só Abraão, tendo coragem de sacrificar o seu filho, era assim que ia ser perdoado pelo seu pecado de ter tirado Deus do centro. Abraão tirou Deus do centro. E aí ele tinha que derramar um sangue para poder voltar à amizade com Deus. Você está entendendo já por que a morte gera vida e a gente pode entender isso? A morte de Isaac iria gerar a vida de volta para Abraão. Era um sacrifício, era um sangue derramado para poder ser um... Agora, por que Deus fez isso? Liberdade, escreva, liberdade soberana do proceder divino. Liberdade soberana do proceder divino. Deus é Deus e Ele faz o que Ele quiser, Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Deus quis assim, toda vida que alguém pecar, um sangue tem que ser derramado. E assim é lei. Pois é, Abraão foi matar o filho para provar para ele mesmo que Deus estava acima de todas as coisas, que ele amava Deus mais do que ao seu filho. Todas as vezes que a gente colocar alguém no lugar de Deus, a gente está pecando. E eu, que estou falando, sou um desses. Quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, sobretudo sentimentos. Eu perdi a paz, estou com angústia. Eu sei o que é isso, mas eu sei também que quando você está com falta de paz, é porque alguma coisa tomou o lugar de Deus no seu coração. E a vida que foi dada pela morte de Cristo Jesus está saindo da sua vida. Por quê? Porque você colocou algo no lugar, um sentimento de ódio, um ressentimento, um desejo de vingança, um fechamento de coração. Não tem mais paz. A tristeza, a angústia, o pânico, o medo, a incerteza, a insegurança, todos esses sentimentos que estamos tendo nesse tempo, é justamente porque nós somos miseráveis, descrentes, que precisamos da graça de Deus para nos fazer crentes de novo. E não adianta, nós não vamos seguir lei de Deus se não tiver a graça. Não adianta, nós não vamos. E é por isso que nós precisamos caminhar na graça de Deus para recuperar o nosso sentido de vida. Quando Abraão provou para Deus que ele não tinha mais apego com o filho, Deus disse: basta, eu te prometi uma descendência, vai ser dele aí, ó. Não pense que você vai fazer outro menino com Sara, não. Vai ser esse aí. Mas a sua fé foi provada. Nós estamos em provação contínua, nós estamos todos os dias sendo provados. A nossa fé precisa ser guardada. Quando nós entendemos que a vida que foi gerada com a morte de Jesus é eterna, e essa vida eterna já começa agora, nós não vamos receber uma outra vida. Nós vamos continuar essa vida. Coloque aí, digite aí: eu quero ver, eu sou eterno. Eu sou eterna. A sua vida é eterna e é essa. Você não vai receber outra vida, não. Você vai passar para outro estado que não vai precisar de limites. Nós vamos passar para outro estado, mas nós vamos continuar essa vida. Porque senão os santos mudariam de nome. O Padre Léo, servo de Deus, Padre Léo, continua sendo Léo lá no céu. Teresa continua sendo Teresa, é a mesma, é a que estava aqui caminhando. A vida eterna começa agora, mas nós podemos perder, não a eternidade, mas perder a companhia. Porque, veja bem, nós somos eternos. A nossa eternidade, muito bem, Neuminha, eu sou eterna.
Veja bem, nós vamos passar a eternidade com quem? Na amizade de Deus ou na ausência de Deus? Na solitude, que é onde você não vai ter mais nem filho, nem mulher, nem esposo, nem parente, nem ninguém. Não. Vai estar em Deus. E aí em Deus você terá todas as pessoas, mas a sua solitude é você e Deus, eu e Deus. No final de tudo só me restará Deus. Isso é que é interessante. No final de tudo só me restará Deus. Por isso que Abraão teve que desapegar de Isaac. Porque um dia ia ser, ou ele ia ser retirado de Isaac, ou Isaac dele. Eu estou dizendo isso, mas eu quero acreditar e viver isso. Eu preciso da graça de Deus para acreditar, porque eu sou fraco. Todos nós que pecamos somos fraquinhos demais. Sabemos o que é para fazer. Estamos anotando. Vamos rezar com isso. Mas se a gente não pedir a cura para eu me lembrar quem é que eu sou, e aí eu quero que você escreva uma outra palavra, memória ontológica. Memória ontológica. Quando o homem pecou, perdeu a visão beatífica, perdeu também a memória ontológica, não é experiencial. Nós sabemos que a alma tem várias faculdades: inteligência, afetividade, memória, imaginação e vontade. 5. E essa memória da área da alma é a memória experiencial. Só que a grande memória que precisa ser recuperada é a ontológica. E o que quer dizer memória ontológica? É aquela que é a origem do seu ser, do meu ser. Eu sou de Deus. Eu vou voltar para Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou criado por Deus, em Deus e para Deus. E só isso é que vai, só eu recebendo uma graça de cura interior para recuperar essa memória que eu perdi. Eu perdi quando eu nasci. Quando eu fui formado no ventre da minha mãe concebeu-me no pecado. Mas não foi que foi o pecado deles dois não, de papai e de mamãe não. Foi o pecado da culpa original, a desobediência lá. Quando a gente nasce, já nasce pecador, não nasce com culpa. Não, a gente nasce com a culpa dos outros, com a culpa original. Havia uma criancinha ter culpa de alguma coisa? Mas nasceu com a culpa original. E uma das consequências da culpa original é a perda da memória ontológica. Quem é você? Olhe no espelho e diga, Salmo 138, bendito seja Senhor por ter me criado de maneira tão maravilhosa. Mas olhe no espelho espiritual, viu? Porque vou te contar, tem gente que tem a cabeça grande demais, né? Aí vai olhar e diz assim, oh, que cabeça bonita, né? Então isso aí já não é muita cura não, isso é ilusão. Mas vamos lá, de maneira tão maravilhosa, imagem e semelhança de Deus, porque nós somos amor, porque Deus é amor. E como é que eu vou viver isso, se as minhas experiências me são tão frustrantes? Já falei que a Trindade é vida, nós somos imagem e semelhança da Santíssima Trindade, nós não podemos ficar sozinhos, nós precisamos viver em comunidade, como a Santíssima Trindade. E quando Deus viu que não tinha mais jeito, que não tinha mais tanto bicho para ser sacrificado acima de tanto pecado, Ele disse, vamos fazer uma coisa, vamos traçar um plano de salvação para o homem. Na verdade, Deus fez isso logo na hora lá do pecado. Ele pensou nessa mulher que nós entregamos a nossa live. Ele pensou em Maria Santíssima. Ele pensou nela, ele pensou num ventre, outro ventre imaculado, porque o primeiro foi imaculado também. Eva foi concebida sem pecado, mas Eva disse não, pela liberdade dela. Maria foi concebida sem pecado,
e Maria disse sim pela liberdade dela. Você sabia que se Maria dissesse não, apesar dela ter sido preparada desde toda a eternidade, ela tinha liberdade de dizer não? Não, eu quero me casar com José e ter meus filhos. Não teria acontecido, porque Deus não iria fazer uma outra Maria. Ela disse sim. É o fiat de Maria que faz com que a vida chegasse nesse mundo, para que a vida que é Jesus morresse na cruz, para que acontecesse a vida para nós de novo. A morte que gerou vida. Atenção, nasceu o menino onde? Sozinho? Porque Deus podia ter feito um exterminador do futuro, né? Chegar grandão já e para salvar o mundo. Mas ele não, ele veio dependente, ele veio humilde. A vida é humilde. Deus é tudo humilde e eu sou nada orgulhoso. E eu preciso voltar a ser humilde. Por isso aquela jaculatória, ou Jesus Cristo, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Eu preciso voltar a ser o que eu era, porque eu era assim ontologicamente, eu fui criado assim, a imagem e semelhança da humildade. Eu fiquei orgulhoso por causa do meu pecado. Falando orgulhoso, antes de falar, não tem quem me lembre, mas eu vejo se eu me lembro, que agora eu estou esquecendo até o que eu comi hoje na hora do almoço. Mas vamos lá. Vamos para o altar logo, vamos para o altar. Quando o homem ia sacrificar o animal para purificar-se, para ser aceito de novo na Assembleia dos Justos, ele precisava de um sacerdote. Está anotando? Ele precisava de um sacerdote. Era quem ele entregava a vítima, o cordeiro, e precisava de um altar. Precisava do altar, de um sacerdote e de uma vítima. E aí, o sangue era derramado, acontecia aquilo ali, a pessoa saía e ia pecar de novo. Só que, como não tinha mais jeito, Deus disse assim: eu vou me fazer carne, vou me tornar homem no seio de Maria, e você já sabe a história toda. E ele cresceu, fez sua missão, passou curando todo mundo, libertando, trazendo a paz para todo mundo, e terminou sentindo uma solidão. Mas a cruz foi o altar. Jesus ele se abraça com a cruz de tal forma que ele se torna o próprio altar. A cruz é o altar, mas Jesus da cruz é a própria cruz, é o altar. Não precisa de sacerdote para fazer o sacrifício, porque Jesus é o sacerdote. E não precisa de cordeiro, não precisa de vítima, porque Jesus é a vítima. Dá para entender o que é Deus, o que Deus é? Tudo. Essa morte, essa vítima, esse sacerdote e esse altar, todos juntos numa só pessoa, num só Deus, salvando os seus amados, que foram criados à imagem e semelhança dele, mas que perderam a semelhança, perderam a imagem do amor, pelo ódio, pelo ressentimento, pela vingança, por tanta coisa ruim, tanta divisão. Então, sacerdote, vítima e altar é o nosso Deus. É Jesus que pela sua morte nos recupera. Mas antes de morrer, Jesus passa levando a vida para todo mundo. Porque o caminho de Jesus é o caminho para a morte. E ele sempre se preparava e sempre avisava: olha, vai acontecer isso com o Filho do Homem. E uma vez Pedro até disse: não vai acontecer não, cala a boca, Satanás. Tu não está falando para trás de mim. Tu não está falando segundo o Espírito Santo. E continua caminhando para a morte. Mas nesse caminho para o Calvário, é o caminho para pisar a cabeça da serpente, que trema nos infernos agora, preste atenção. Um dia, Davizinho, antes de ser o rei Davizinho, o pastor, matou um gigante.
matou o gigante filisteu estava tirando onda com o povo de Deus, não tinha nenhum homem que tivesse coragem de matar o gigante. Ele disse: esse gigante não, aí eu mato na hora. E a história diz que Golias tinha 4 irmãos, 4 gigantes, descendentes dos demônios, dos anjos decaídos, que se tornaram demônios, que coabitaram com as filhas dos homens e criaram os gigantes. Presta atenção nessa história depois. Mas Golias tinha 4 irmãos. Sabe o que Davi fez? Pegou 5 pedras. Eu vou matar o gigante, e se os 4 irmãos deles vierem, morre tudinho também. Uma pedra para cada irmão. Porque o meu Deus está comigo. Esse Deus que me defendeu do urso, me defendeu do leão, que fez com que eu matasse. Eu posso matar leão? Um menino? Eu posso matar urso? Um menino? Foi Deus. Da mesma forma que a gente não pode fazer nada. Eu não posso fazer pregação boa, eu não posso fazer música boa, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada bom sem Deus. Então Davi partiu com 5 pedras para matar os 5 irmãos. Vou matar a família todinha de gigante. Esse que é o valentão, o primeiro aí, não vai dar nem para começar. Rodou a pedra na cabeça do gigante, o gigante caiu no chão, pegou a espada do gigante, arrancou a cabeça e mostrou a cabeça. Não teve um irmão que viesse. Todo mundo com medo daquele menino. Ele pegou a cabeça do gigante, levou para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele subiu no monte e enterrou. O nome desse monte, Golias. Davi é a prefiguração de Jesus, da descendência da mulher. Golias é a prefiguração, é a figuração da descendência da serpente. Todo o tempo vai ter uma briga entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Vai ter sempre isso. Inclusive dentro de nós. Os nossos pensamentos, que não são os pensamentos de Deus. Sempre vai ter conflito. E o que vai acontecer aqui? Davi enterra aquela cabeça. Volta lá para a promessa de Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Tu ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça. O nome Golias, daquele monte, era um monte do crânio de Golias, era o monte da caveira. Foi exatamente ali. O monte sofreu uma mudança de nome com o tempo. De Golias passou a se chamar Gólgota. E foi no Gólgota que o altar, o sacerdote e a vítima crucificado pisou na cabeça da serpente. Foi ali, na cruz, em cima do crânio de Golias, que aconteceu o pisar a cabeça da serpente, definitivamente. E naquele momento até mortos se levantaram dos seus túmulos e entraram em Jerusalém. Mas no caminho, antes de chegar nesse momento, Jesus encontrou com um homem muito orgulhoso. Não fui eu. Depois encontrou, mas eu estou falando de Nicodemos. Nicodemos se achava. Nicodemos, ele tinha ele era chefe da sinagoga, ele sabia demais. E ele se achava, ele disse assim: rapaz, eu faço tudo direitinho, eu sou fariseu. E o fariseu faz as coisas, segue a lei direitinho. E ele disse assim: pelo que eu conheço de lei, esse homem é o Messias. Eu vou lá para ele me dizer se ele é o Messias e se eu posso entrar no céu. Chegando lá, ele foi de dia? Não, porque ele era muito rico e muito importante, muito influente. Ele foi de noite para que ninguém visse. João 3. Jesus, eu sei pelos teus sinais que tu és o Messias. Me garanta isso. Como é que eu faço para entrar no céu? Aí Jesus disse: morra. Você tem que nascer de novo. Você está entendendo? Para o orgulhoso, a morte. Senão não entra. Para Adriano, a morte. E se não aceita a morte pacificamente, vai ter que ser no cascudo, Adriano. Anderson, como é que você faz para nascer de novo? Se você tiver com orgulho, morra. Como é que eu faço para entrar no céu? Tenho que morrer.
Jesus disse para Nicodemos: morra, nasça de novo, você precisa nascer de novo, está tudo errado. Você está sabendo tudo certinho, mas precisa nascer de novo. Se você for mais na frente num capítulo, você vai encontrar uma mulher que, coincidentemente, parecida a história com Nicodemos, ela estava no horário errado. O horário de buscar água não é meio-dia no deserto. No poço de Jacó, meio-dia é um calor insuportável. E ela chega meio-dia porque não era a hora das outras mulheres irem. E como ela era muito inferior, Nicodemos era muito superior, mas ela era muito inferior, ela precisava morrer também, para nascer de novo e ser curada da sua autoimagem, ser curada da sua autocondenação, porque ela sabia quem ela era, e é muito dos nossos sentimentos, pensar que nós não podemos entrar no céu porque nós erramos demais, nós pecamos demais. Tinha um homem sentado no poço de Jacó. Ali era a prefiguração de José. A palavra de Deus diz que José era um ramo frutífero que ligava uma nação a outra. José é a prefiguração de Jesus. José lá do Egito, o mais novo, o segundo mais novo da tribo de Jacó, tribo de Israel. Quando Jesus senta no poço de Jacó, Israel tinha dado aquele poço a Jacó, Jesus senta ali e estava ligando Jerusalém a Samaria. Era o ramo frutífero que entrava e salvava outras nações. E Jesus olhou para ela e teve aquele diálogo em João 4. E quando ela perguntou onde é que eu devo adorar, o meu sumo sacerdote disse que eu devo adorar aqui. O sumo sacerdote se chamava Jonathan, da Samaria. Mas os caras lá da Judéia dizem que tem que adorar lá no templo. E agora? Onde é que eu adoro? Jesus disse: se você soubesse o Jonathan que fala com você, Jonathan quer dizer dom de Deus. O sumo sacerdote, o dom de Deus que está falando com você, você pediria era água. E aí Jesus olhou para ela, revelou a vida dela todinha e disse para ela o que nós precisamos ouvir e ver. Recuperar a visão beatífica e essa frase: eu sou o teu Messias. Jesus disse: eu sou o Messias. Para o orgulhoso, Jesus disse: vai nascer de novo, tem que nascer de novo. Para o humilde e humilhado, eu sou o Messias, eu sou o teu Salvador. É assim que acontece a morte que gera vida. Aquela mulher teve que morrer e nascer de novo. Ela morreu para aquela autoimagem negativa que ela tinha, para aquela rejeição que ela tinha de todo, por causa do pecado, do vício dela. Quando ele disse: vai, não peque mais não, meu filho. Esse homem que você está nasceu não. Ela disse: eu vou. E eu vou proclamar os teus feitos. Eu encontrei o Messias. E a vida dela mudou completamente. Como mudou a vida de todo mundo na passagem. Jean, me avisa quando é que eu tenho que salvar o vídeo, pelo amor de Deus, senão a gente perde esse vídeo. Eu não sei quando é que aparece o tempo aqui não. Então, o que a gente precisa entender? Hoje, a gente entende a morte como fracasso. Porque a gente está olhando para a morte, como eu falei no começo, olhando para a morte, essa morte que a gente conhece, desse tanto de caixão que a gente está vendo aí. Mas a morte não é fracasso. Essa morte de Jesus é o começo. Essa morte de Jesus é a nossa vida. Até porque ele não para. A nossa Semana Santa não para na sexta, não. E hoje eu quero, não sei se está perto de concluir, mas me avisa. Hoje a gente vê, na terça-feira, a gente dá um pulo lá para a quinta-feira da instituição da Eucaristia, quando Jesus diz para Judas: você vai me entregar, pode fazer o que você quiser, vai lá. E Judas decide fazer o plano que ele já fazia há muito tempo, que era entregar Jesus. Nós vemos hoje o traidor Judas. Mais na frente, alguns dias, nós vamos ver o negador Pedro. Mas os dois traíram. Os dois traíram. Porque negar é a mesma coisa que trair.
Então o que a gente precisa entender? Qual a diferença entre Judas e Pedro? É porque um esperou o perdão. Os dois se amarguraram de coração. Os dois sentiram o que nós sentimos quando nós ferimos o nosso irmão, quando nós ferimos as pessoas que nós amamos, quando nós fazemos o mal, provocamos feridas nas pessoas, nos filhos, na esposa, no esposo, no irmão. Nós nos amarguramos porque nós não queríamos fazer aquilo que nós fizemos. E é como São Paulo fala, eu faço o mal que eu não quero, eu quero fazer o bem e não faço. Então, o que a gente pode entender aí? O cara traiu. E uma vez a Ana Paula me ensinou isso, eu nunca esqueci. Judas foi se enforcar porque ele não esperou os 3 dias. Um dia eu encontrei um menino, um jovem querendo se matar, e eu disse essa passagem que a minha esposa me ensinou. Eu não sabia o que dizer, eu disse a ele, espera 3 dias, ele olhou para mim e falou, como? Daqui a 3 dias você se mata. Eu não tinha outra coisa para dizer, daqui a 3 dias você se mata. E quando passaram 3 dias para a vida de Pedro, que estava também pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz? O cara multiplicou o pão, me fez andar sobre as águas, ele fez tanto milagre, e eu olhei para ele, ele olhou para mim, e eu disse que eu não conhecia, eu neguei. É a mesma coisa quando a gente faz as atrocidades que a gente faz, nossos pecados, a gente fica pensando, às vezes tem pensamento de Judas, né? Não é que tem uma corda. O que eu faço agora com a minha vida? Perder o sentido da vida. Mesma coisa de Elias. Elias pregando com poder. Elias teve um poder tão grande que mexeu com a natureza. Deus deu uma chuva grande, depois fez secar, depois desceu fogo. Elias parecia aqueles mágicos dos desenhos animados. Pedia para Deus descer fogo, descia fogo, pedia para chover. No outro dia estava pedindo para morrer, porque ele se sentiu ameaçado pela rainha e terminou morando numa caverna, e foi na caverna que Elias nasceu. Foi na caverna que Elias morreu para aquele orgulho dele, porque ele tinha muito visível o poder de Deus, a unção de Deus. Mas Elias precisava experimentar a solidão, precisava experimentar o sofrimento, ser esmagado a ponto de pedir para morrer, dizer, eu não sou melhor do que meus pais, eu preciso morrer, eu quero morrer, me mata, Deus. Me mata. Ele não quis se matar, mas ele pediu a Deus uma morte, e Deus deu a morte que gera vida. Lá na caverna, ele viu vários sinais de Deus, mas ele entendeu vários sinais. Ele não via Deus nos sinais portentosos, mas viu Deus numa brisa suave. E é isso que a gente precisa, para que a morte de Jesus valha a pena, para que a gente possa viver essa Semana Santa e que aconteça. Às vezes é preciso a gente ser esmagado pelo nosso pecado, pelos nossos erros, pelas nossas quedas, pelas nossas falhas, ser rejeitado. Jesus entrou em Jerusalém. Eu tenho que terminar o Pedro e Judas, né? Pedro passou os dias tristinho, amargurado. Ele tinha negado 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscitou, o Judas já tinha morrido, né? Já tinha se enforcado. Quando Jesus ressuscitou, ele vai para Pedro. E diz o Padre Léo fala que quando ele negou Jesus, ele estava abaixadinho na fogueirinha, e estava indo, o Evangelho fala que ele estava se aquecendo do frio. E quando ele negou 3 vezes, ele estava lá, se aquecendo. E quando Jesus aparece para eles na pesca, quando eles estavam no barco, Jesus diz, vem aqui, já tinha peixe pronto, na grelhazinha lá, já estava, e Jesus estava lá, mesma posição de Pedro, lá embaixo, ajeitando os peixezinhos para o povo comer, peixe assado. E aí Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Aí Pedro diz assim, eu já vi essa parte dessas 3 vezes. Mas que bom que ele esperou, porque ele foi perdoado pela traição, pela negação. Todos os outros que fugiram também foram perdoados. Todos os que feriram Jesus, até São Longuinho, que tirou o sangue de Jesus do peito dele, foi perdoado, foi santificado. Todo mundo, porque Jesus disse na cruz, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm ainda o Pentecostes da vida, e eles ainda não têm uma visão
que Adriano, que Anderson, que Jean também não tem. Porque ainda não se abriram completamente para entender o mistério da morte que gera vida. Nós precisamos entender que aquela cruz precisa ser abraçada. E nós precisamos voltar a ser quem nós éramos. O que nós fomos, para que nós fomos criados, né? Para que nós fomos criados? Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, né? Mas antes ele para em Jerusalém, lá antes ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os profetas. Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas. E vocês não quiseram, você não quis Jerusalém. Está falando para nós, escravos de Maria, Missão Padre Léo, todas as missões, todos os batizados. Quantas vezes eu quis proteger vocês da morte, dessa morte do corpo, dessa morte da alma. Quantas vezes eu quis salvar vocês, proteger do encardido, proteger de todos os males, e vocês não quiseram. Adriano, quantas vezes eu te chamei para ficar aqui, e você saiu debaixo da minha asa, apedrejou, matou, e você não quis. Mas aí Jesus entra no jumentinho. E domingo passado a gente celebrou o domingo de Ramos. Aquelas 3.000 pessoas que estavam lá na multidão não eram pessoas que depois simplesmente mudaram de ideia, não. Foram pessoas que elas tinham uma visão de Deus diferente. Elas não estavam aclamando de coração o Messias que tinha vindo. Elas estavam aclamando um homem poderoso que ressuscitara um homem morto até o 4º dia, que nenhum profeta fez isso, só sendo o Messias. Aquela multidão ali eram as crianças e os que foram fazer peregrinação lá em Betânia para conhecer Lázaro. Eram umas 2 milhas de distância entre Jerusalém e Betânia, e eles iam lá conhecer o milagre. Jesus morreu porque ressuscitou o amigo. Politicamente, Jesus foi o cúmulo de tudo. Foi porque as pessoas disseram que é o rei, Hosana, Hosana. E Jesus olhava assim e dizia assim: vocês estão me cantando aqui com os lábios, mas o coração sei não. E vai chegar um momento em que essas pessoas vão gritar crucificam, mas não é por simplesmente ser ruim, não. É porque eles queriam que Jesus derrubasse o Império Romano com o seu poder. Mas era preciso, ao invés de vencer com a capacidade humana, capacidade bélica, porque Jesus diz assim, lá no monte, no Jardim das Oliveiras, quando disseram assim: quem é que a gente procura? Quem é o cara que está dizendo que é Messias aqui? Sou eu. Caiu todo mundo no chão. Eu sou eu, quer dizer Javé. Eu sou, é o nome de Deus. Sou eu. Caiu todo mundo. Ao nome de Deus, cai todos os inimigos. Mas se ele fizesse isso, o povo não se salvaria. Eu não me salvaria. Eu estaria no inferno hoje. Então ele não fez. Ele se entregou. Porque ele precisava derramar o sangue. Por quê? Porque a lei de Deus, a liberdade de Deus disse que o pecado só é perdoado se tiver derramamento de sangue. E agora não era mais um animal, era o próprio Deus. Por quê? Porque não se separa as duas naturezas, divina e humana, da pessoa de Jesus. Chama-se união hipostática. Diga para o seu pastor, para o seu coordenador. União hipostática é o mistério de Deus e homem, de duas naturezas, numa pessoa só, num homem, na carne. Quando Jesus ressuscita, que acontece a vida, a nossa vida, nós precisamos dele. Se nós não estivermos nele, nós não teremos a ressurreição. Sabe o que acontece? A nossa morte só acontece se a gente se separar de Jesus. Só isso. Nós só perderemos a nossa eternidade se nós estivermos separados de Cristo. E deixa eu dizer para vocês, bicho aqui,
Isso que é um encardezinho. Então, deixa eu dizer para vocês. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Não se preocupa. Acredita. Acredita e leva toda a tua família para o céu com Deus. Ainda que um Agostinho da vida morra antes dos 38 anos de oração da mãe, no último dia, na última hora, pode acontecer a conversão por causa do seu joelho no chão, por causa da sua união, tipo hipostática com Jesus, que ninguém separa. Como ninguém pode separar o Deus do homem Jesus, isso é heresia, ninguém pode te separar do amor de Deus. E é isso que a gente precisa dizer. Da mesma forma que quando Deus une duas pessoas e faz uma só carne, ninguém pode separar, ninguém pode me separar de Deus também. E essa nem a morte, porque nos estados de vida, está dizendo estado de vida, matrimônio, estado de vida, celibato, estado de vida. Estado de vida. Não é ser, é estar. Eu estou casado, eu estou celibatário. Isso passa. E lá no céu, aí não é mais estado, é voltar a ser. Porque é voltar à ontologia. Voltar ao sentido da sua vida, a imagem e semelhança de Deus, que é amor. Você vai voltar, eu vou voltar a ser amor. Eu vou deixar de ser raiva, eu vou deixar de ser doença, eu vou deixar de ser ódio, eu vou deixar de ser vingança, eu vou deixar de ser todas as coisas ruins que eu sou e voltar a ser amor. Mas sabe por quê? Porque a ira de Deus não vai cair sobre mim, porque já caiu sobre Jesus. E quando eu entendo isso, que o texto da misericórdia é pedir para que se aplaque a ira de Deus sobre mim, é que a ira de Deus, as consequências de todos os meus erros, as minhas penas, a minha culpa, tudo que seria condenado, bate em Jesus, naquele que morreu para gerar minha vida e minha vida eterna. É assim que a gente precisa entender. Eu não sei quanto tempo, eu fico preocupado com o tempo, Jean. Então, quando aconteceu a morte que gerou a vida, o véu foi rasgado. Lembra? Na sexta-feira a gente vai ver isso. O véu do templo se rasgou. Véu rasgado quer dizer revelado. Rasgou o véu, revelou. Tirou a máscara. Acabou a pandemia. Acabou tudo de ruim. Foi revelado o céu. O véu que separava agora não separa mais. O homem que não tinha mais acesso a Deus agora tem. Por quê? Porque Jesus ele não derrubou o governador da Judéia. Não derrubou Pilatos. Não derrubou o imperador romano. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele derrubou foi o reinado de Satanás. Ele venceu a morte. Porque se ele fosse fazer o que aquele povo do Osana queria, ele tinha derrubado só o Império Romano. Mas pela sua morte, ele derrubou o Império das Trevas. Ele derrubou o poder do inferno. E o inferno já não pode mais com os filhos de Deus. E é por isso que a gente precisa ter essa fé. E essa pregação eu estou ouvindo. E eu preciso colocá-la em prática. E eu só coloco ela em prática, até São Paulo teve dificuldade. Quando ele disse, se tem um espinho na minha carne que eu não consigo colocar em prática isso que eu prego. E ele mesmo disse, eu tenho medo de ser vítima da minha pregação. De pregar e não viver. Ser vítima da pregação. E quando ele disse que eu tinha um espinho, Deus me dá a graça de viver e tudo isso. E Deus disse, não tiro nenhum espinhozinho. Você vai sempre precisar da minha graça. E até o último dia, quando São Paulo disse, está na hora, completei minha carreira, encerrei, fui ferido, aconteceu tudo comigo. Fui pisado, fui chicoteado, fui preso, fui tudo. Mas eu guardei a fé. E só me resta receber a coroa da glória reservada aos seus eleitos. A coroa da glória é justamente a vida eterna, que quando nós chegarmos no final de tudo, todo ferido, todo alatanhado, todo lascado, dizer, guardei a fé, meu Deus, aqui ó, acredito em ti ainda, está aqui, guardei a fé.
E aí, toma, Adriana, a coroa, que tu sofreu, mas foi muito. E agora vai viver eternamente na minha amizade. É assim que vai acontecer com você. É assim que vai acontecer com todo aquele que perseverar no amor de Deus. Não somos perfeitos. Vamos errar, vamos cair, vai acontecer muita coisa. O caminho é longo, é tortuoso, a via é cruzes, a via sacra, é caindo, é levantando, mas nunca amando a queda, nunca amando o pecado. Nós precisamos amar a Deus e detestar o pecado, nunca nos entregar ao pecado. Por isso que nós temos os servos de Deus ordenados para nos dar a absolvição. Temos o tempo quaresmal, até Pentecostes dá para você fazer a Páscoa. Se você não se confessou, até o dia de Pentecostes é hora de confissão. A confissão é uma morte que gera vida. A confissão é você morrer de vergonha na frente do Padre. É morrer, é se acusar. Nós somos treinados para nos defender. A confissão, nós fazemos o contrário. Nós nos acusamos. Isso é que acontece? A antecipação do juízo imediato. O juízo imediato é Hebreus 9, 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, logo em seguida vem o juízo. Ó, assim que morre, o homem é julgado. Depois tem o juízo final. Mas assim que morre, o homem é julgado. E sabe o que acontece? Quando você se confessa, você se confessar, sair na calçada, morrer, não tem juízo mais imediato, porque você já antecipou o juízo imediato. Deus já te perdoou lá pelas mãos dos sacerdotes. Vamos procurar a confissão? Um dia nós vamos estar todos juntos num lugar onde não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, saudade, luto, tristeza, dor de dente, dor de cabeça, angústia, não vai ter nada. E não vai ter nem roupa suja, tudo com as roupinhas, tudo branquinho. E um dia, quando todo mundo tiver com as roupinhas brancas, está lá no Apocalipse, o ancião pergunta para o outro, diz assim, quem pergunta, João pergunta para Deus, quem são esses? Para o anjo, quem são esses? Esses são os sobreviventes da grande tribulação. São os que passaram por todas as provações. E como é que eles estão com as roupinhas tudo brancas? Porque alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu acho que já dá para terminar aqui, né? E viver essa semana com um desejo intenso, imenso, de ser melhor. Porque se nós somos ontologicamente criados, e precisamos voltar a isso, com o amor, para o amor, pelo amor, nós precisamos amar. E amar não é fazer coisas portentosas, não é fazer, se jogar na frente de um carro para salvar uma vida, não. É ser melhor um pouquinho a cada dia. Como diz Valmir Alencar, a menor intenção de ser melhor já é amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso de partilha, por essa live formativa, por eu estar aprendendo com a tua inspiração. Obrigado pela missão Escravos de Maria, por esse povo santo, esse povo temente ao Senhor, esse povo que busca a tua vontade, que cai, mas que sabe se levantar pela graça de Deus. Mãe Santíssima, Mãe querida, onipotência suplicante, colocamos as nossas famílias, colocamos os nossos destinos, a nossa vida no teu imaculado coração, para que tu apresentes como aquela flor apresentada ao rei. Uma vez um pobre chegou para oferecer ao rei um presente, e quando ele chegou, ele viu os ricos dando os presentes maravilhosos ao rei, e ele disse, meu Deus, o rei não vai aceitar essa minha rosa tão simples, o que eu faço? E aí a mãe do rei olhou, viu a aflição e disse, o que você está sentindo? Ele falou, é que eu trouxe um presente, mas eu acho que o rei não vai receber, é muito simples o meu presente. E aí ela disse, deixa eu ver, uma rosa, deixa comigo, me dá essa rosa. Aí a mãe do rei pegou a rosa, colocou numa bandeja de ouro, enfeitou, ornamentou
e chegou para o rei e disse: olha, meu filho, o que aquele homem maravilhoso veio te oferecer. E foi o presente que o rei mais gostou, que foi dado pelas mãos da mãe dele. Nós precisamos pedir que Nossa Senhora leve a nossa oferta, a nossa vida, para ele, para o nosso rei. Porque todo rei tem uma rainha, tem uma mãe que é rainha. E é nessa mão que nós entregamos a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.